Pai Celestial, amado Deus, estamos reunidos, Pai, para falar contigo, para ouvir a Tua voz, para receber as Tuas bênçãos. Eu sei que toda cura é o Senhor quem opera e que as pessoas podem ser curadas agora mesmo, porque o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor é a pessoa mais importante que há. E queremos te agradar, te louvar. Queremos te dar toda a liberdade, Senhor. Que o Senhor esteja em nosso meio, Pai. Caminhe entre nós. Toque aos corações, unja-nos com Teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, nos dê a alegria da salvação, a revelação da palavra. E que possamos sair hoje daqui, Senhor, alimentados com o banquete que o Senhor proporcionou para nós. Ó Pai Celestial, tudo entregamos em Teu altar e pedimos que o Senhor nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7:36. Tem a mensagem comigo, orgulho, e a mensagem humilha-te. Para ganhar tempo, vamos já entrando na palavra. Nós tivemos uma reunião com os jovens, o JM, foi muito bom, Deus abençoou. E tenho visto bons testemunhos, até no nosso meio. Isso é edificante, a maneira como Deus vem tratando e está fazendo. O irmão Brana disse que os jovens levariam esta mensagem no futuro, e este tempo tem chegado. Então, a pregação de hoje, eu vou deixar para que os jovens, a gente tem o canal do WhatsApp, né, o grupo, que vocês leiam Tiago 4, do 1 ao 17. E vai ser praticamente o que vamos falar hoje, mas de uma outra forma dentro das Escrituras. Então, depois nós fazemos um estudo sobre isso. Vamos ler então. Lucas 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eu vou ler mais uma vez. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Até aqui. Senhor Jesus Cristo, nesta noite tão calorosa, Pai, pedimos o seu refrigério. Que o Senhor venha e amplie a Escritura em nosso coração, fale conosco. Nós podemos ler o texto, mas o contexto provém do Senhor. Nós estamos aqui para pregar um novo evangelho, apenas aquilo que o nosso profeta pregou. E sabemos que o Senhor é responsável por esta palavra. Então, os resultados, Senhor, da vida vivida, o resultado efetivo disso ser aplicado em nós, depende de nós receber ao Senhor. Eu coloco cada um em sua presença, para que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Está bastante quente e o calor atrai moscas, né? E tem uma aqui me incomodando pelo jeito. Mas já vai embora. A escritura que eu li, bem simples. Eu sei que a maior parte de vocês devem conhecer a história já. Mensagem orgulho. Mas eu quero que observe uma coisa. A palavra rogou-lhe. Rogou-lhe.
o significado desta palavra rogar, que é algo que nós vamos fazer hoje à noite em oração, pedir a Deus, é um pedido, é pedir a Deus, mas não pedir simplesmente, pedir com insistência, implorar, ser insistente. Quando você pede a Deus algo, e você pede isso de coração, e você pede a Ele, Ele atende. Mesmo sendo o pedido de um fariseu. Agora, o que é um fariseu? O fariseu é um crentão. É um crente. Bem crente. Crente até demais. Ao ponto que é tão religioso, cuida tantas coisas, pequenos detalhes, as vestes, o modo de se comportar, o que o vizinho vai falar, mas por dentro Jesus chamou eles de sepulcros calhados. Por dentro eram podres. Por fora bonito, por dentro podre. Então o irmão Brando ele explica que um fariseu, ele nada mais era do que um hipócrita. E a palavra hipócrita vem da palavra ator, alguém que interpreta um papel, que não é sincero, que é falso. E os fariseus, na verdade, eles detestavam a Jesus Cristo. Eles criticavam a Jesus. Tudo que Jesus fazia era apresentar a palavra a eles, e eles não criam na palavra, eles criam na sua religiosidade, na interpretação que eles tinham da palavra, na maneira que eles queriam que Deus agisse, eles não tomavam a palavra. E assim não conheceram a Jesus e criticavam, chamavam ele de demônio, de Beuzebu, e de coisas tão feias e ruins. Mas um dia, Jesus estava pregando e chegou uma pessoa diferente ali, um mensageiro. E este era o mensageiro de Simão, o fariseu. E Simão estava dando uma festa e queria que Jesus participasse da festa. E aquele mensageiro chegou e trouxe sua mensagem, e convidando Jesus a participar desta festa. E talvez, se nós mesmos estivéssemos lá, nós diríamos para Jesus: Senhor, não vai. Ele é um fariseu, eles vão rir de ti lá, eles vão te xingar, eles vão zombar, eles não fazem nada de bem com a gente, eles só nos criticam. Não é assim? Isso não te faz pensar em algo? Não se coloca no lugar dos cristãos? Eles só falam mal de nós, o que nós vamos fazer lá? Mas Jesus foi convidado, e quando você convida Jesus, ele vem. Assim como iniciamos este culto, convidamos ele vem. Quantas pessoas nessa cidade convidam a Jesus para estar em suas casas, abrem uma Bíblia e depois ligam a televisão? Quantas igrejas hoje convidaram Jesus a estarem no culto e ele vem? Ele está ali. Quantas denominações? E então tudo que fazem, logo após de convidar ele chegar, é pedir dinheiro. Falar sobre coisas polêmicas e deixam ele de lado. Então, sempre que a gente convida ele, ele vem. Agora, a pergunta é: qual é o interesse nesse convite? No caso de Simão, ele queria dar uma festa. E ele queria um atrativo na sua festa, algo que fizesse da sua festa ser especial, ser lembrada, algo que fizesse o nome de Simão ser grande entre a sociedade, entre os doutores, os advogados, os médicos, os pastores, os bispos e toda aquela sociedade, os rabinos. Ele queria ser projetado, então ele precisava de um atrativo na sua festa, algo que fosse chamar a atenção. E o que as pessoas comentavam era acerca de um profeta que andava entre os pobres, um profeta que veio de uma mãe meia duvidosa, de uma história meia duvidosa. Era o que eles comentavam lá. Então ele pensou: se eu chamar Jesus para a minha festa, se eu convencer Jesus a vir à minha festa, então todos vão notar Jesus e vão falar. E ele arquitetou um plano. Ele pensou: eu chamo ele. E naquelas festas, naquele tempo, havia um costume, a maneira como eles recebiam as pessoas. Veja, as roupas deles naquele tempo iam até o joelho, as suas túnicas e assim por diante. E eles andavam na rua, no mesmo caminho onde os animais andavam, os camelos, os burros, os cavalos.
Eles andavam por ali e aquilo pegava estrume nos pés, nas sandálias, e poeira, e muito quente, as pessoas suavam. Então, eles tinham o costume de lavar os pés quando o convidado chegava na festa. Então, eles lavavam o pé da pessoa, do convidado, e depois eles davam um perfume, um nardo, ou algo assim, um perfume para que tirasse aquele odor de suor, de estrume da pessoa, secavam a pessoa, e o dono da festa ia lá e abraçava a pessoa, dava uns beijos nela, e aquilo significava, simbolizava que aquela pessoa era bem-vinda, era querida, ficava à vontade na casa, entre as outras pessoas, entre os convidados, se sentia bem, porque estava limpo. Eles colocavam, em alguns casos, até uma túnica também, para que todos ficassem iguais. Então, era assim o costume deles. E Simão pensou, eu chamo Jesus, eu deixo ele entrar, mas eu não vou lavar os pés dele. Eu não vou botar perfume, ele vai ser notado. O cheiro ruim vai chamar a atenção de todo mundo. E ele disse, as pessoas vão adorar isso, vão dar risadas. Então, a intenção de Simão, o fariseu, era rir de Jesus, era zombar. Esta era a intenção dele. Quantas vezes nós convidamos ele para estar na igreja conosco, e às vezes ficam de conversinha, enquanto ele está aqui. Eu já vi pessoas mexendo no celular, jogando joguinho, dentro da igreja. Se eles soubessem, se eles imaginassem que ele está aqui. Mas assim como Simão não tinha nem ideia de quem Jesus era de verdade, como aquele mensageiro que veio trazer o convite, o irmão Brandon, nessa mensagem, ele diz, eu queria ser este homem, esse mensageiro, eu queria chegar aos pés dele, eu queria abraçar ele, mas nem fazia ideia, era só mais um para que eles pudessem rir, era só um dos rejeitados, dos pobres. E Simão era muito rico, ele podia dar uma grande festa, e ele arquitetou toda aquela festa, preparou, matou cordeiros, fez um churrasco, estendeu a mesa na rua, colocou as luminárias. E o povo pobre ficava só sentindo o cheiro do churrasco, olhando de longe, lá pela cerca. Então chega o dia da festa, Jesus chega, a pedido de um convite amigável, de alguém que estava interessado em sua presença. Eles não lavam o pé de Jesus. Ele vai e se senta, eles sentavam em almofadas, a mesa era baixinha, não é como as nossas, então seus pés ficam para trás, sentam de lado. Ele sentou à mesa, e lá estava Simão, ocupado demais, com muitas pessoas, com o doutor fulano e o doutor cicrano. Simão não olhou para Jesus, fingiu que não conhecia Jesus, apenas deixou que ele ficasse lá. E as pessoas vinham chegando, e passavam por ele e riam dele, davam risadas. E talvez se alguém chegasse e não visse ele, outro apontava, olha lá quem está aí. Então eles olhavam e riam dele. Ninguém sentou do lado dele. Ninguém chegou perto dele. Todos só estavam rindo, rindo e rindo dele. Sabe, nós devemos ser sinceros, autênticos, simples, humildes. Ser você mesmo. Não ser um fariseu hipócrita, um ator, fingindo ser algo que você não é, querendo interpretar um papel. O irmão Brandon, ele diz que as pessoas têm um doutorado, um curso de teologia, e vêm ao púlpito, engrossam a voz e falam bem grosso, para impressionar, porque eu sou algo, eu sou importante. E tudo aquilo que estava acontecendo, com Jesus sendo o centro das atenções, sem ser
respeitado, era só para inflar o orgulho de Simão. Orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação, com o próprio valor, com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Isso significa orgulho. Lá estava Simão cheio de orgulho, porque Jesus estava ali, mas não tinha nenhuma atenção. Quantas igrejas hoje se orgulham dessas coisas? De chamar Jesus e não dar o mínimo de atenção para Ele. Quantas pessoas hoje dizem, eu sou cristão, mas se vestem de qualquer jeito, vivem uma vida de qualquer jeito. Deus só quer o coração, mas nem o coração dão para Ele. Seu coração está nas novelas, nos filmes, nas músicas, no mundanismo, em coisas erradas. E se gabam de ser cristão. Eu sou crente. Poderiam dizer, né? Eu sou fariseu. Humildade é o oposto. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. É isso que define humildade. Quantas pessoas estavam sentindo o cheiro do churrasco lá fora e se juntava um grupo de pessoas pobres que não tinham sido convidadas à festa para olhar e ver qual era a celebridade que estava lá na festa de Simão? Quem foi? De repente alguém disse, vocês viram lá? Aquele é Jesus. E uma mulher estava passando ali, e ela era uma mulher de má fama, as pessoas não ficavam perto dela, e ela sabia o que as pessoas falavam dela, ela sabia que não era querida, que ninguém queria conversar com ela, e ela chegou e olhou ali pela fresta da cerca, e viu Jesus. Eu imagino que neste momento Jesus estava com sua cabeça baixa, então ele levantou os olhos, e os seus olhos encontraram com os olhos dela. E ela o reconheceu. Ela sabia que ele havia perdoado o pecado de uma outra mulher, que ele havia impedido de ser apedrejada. Ele sabia das coisas que estavam acontecendo por ali. E aquilo doeu no seu coração. Quando ela viu Jesus sendo rejeitado, maltratado, se sentindo envergonhado, triste. Você sabe que a rejeição é o pior sentimento que existe. Uma mãe ser rejeitada por um filho, uma pessoa ser rejeitada. O sentimento de rejeição é o pior sentimento que existe. Quando você rejeita uma pessoa ao seu grupo de amizade, aquilo é o pior sentimento que aquela pessoa possa sentir, e Jesus estava ali sendo rejeitado. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas ela olhou e viu ele. E ela era o oposto da pessoa de Simão. Simão pediu para estar com ela, com Jesus. E ela viu Jesus naquela situação e quis estar com ele. Ela olhava para dentro dela mesma e se via pecadora, errada, indigna, rejeitada também pela sociedade. Mas ela correu rua abaixo, foi até sua casa, subiu alguns degraus, até um pequeno sótão, onde era o seu quarto, foi debaixo da mesa, da cama, pegou as suas economias. O irmão Brando disse que eram 180 denários romanos. Ela pegou aquele saquinho de dinheiro, que era tudo que tinha, e ela teve medo. Ela disse, talvez ele não me aceite, ele vai saber de onde esse dinheiro veio. E com seu coração apertado, talvez até ela quis devolver.
e deixar aquilo de lado, mas algo dentro dela sacudia. E ela tinha que fazer algo, ela não podia deixar Jesus naquela situação com os pés sujos. E ela pegou aquelas moedas e desceu aquelas escadas e foi até uma loja onde comprava-se, vendia-se perfume. E pediu pelo melhor perfume, o mais caro. E esse era o nardo, que era feito de uma planta que a sua flor seca e aquilo vira como algum caroço, algo assim. Então se esmaga e dali sai um óleo. E aquilo ali era o maior perfume que existia, o melhor cheiro, muitas vezes melhor do que aquele perfume que Simão estava colocando nos seus convidados. E ela entrou naquela loja, e o irmão Branham diz, lá havia um judeu de nariz torto, como um gancho, e aquele judeu sabia quem ela era, e não queria aquele tipo de gente dentro da sua loja. Então ele fez uma cara feia, mas o irmão Branham diz que aquele era um dia ruim para ele havia vendido pouco. E quando ele estava prestes a tocar ela embora, dizer para ela sair dali, ela mostrou o seu dinheiro. E o orgulho se move pelo dinheiro. A honra própria das pessoas se move pelo dinheiro. As pessoas que têm mais dinheiro são as mais honradas, são as mais orgulhosas, com peito inchado. E quando ele viu o tilintar das moedas, ele diz, o que a senhora quer, minha senhora? Ela disse, eu quero o teu melhor perfume. E ele foi lá e pegou um vidro de alabastro, que continha aquele perfume de nardo dentro. E ele olhou as moedas, contou e disse, isso aqui dá para pagar. É o melhor que eu tenho na loja, um alto valor. E ela não se importou com o que haveria de comer amanhã ou de fazer. Ela pegou e deu tudo o que tinha. Essa deve ser nossa oferta a Deus. Nos doar a Ele. O melhor que nós temos. Não restos. Quando o irmão Branham começa a falar sobre esta mulher, ele diz algo muito interessante. Veja isso. Você diz, irmão Branham, eu não sou nenhuma prostituta. Eu não pretendo dizer sexualmente. A prostituição está em um nível mais elevado. Você pode prostituir seu tempo. Quanto tempo você dá a ele? Quanto tempo durante o dia você dedica a Deus? Quanto tempo você gasta em oração, lendo uma mensagem, ouvindo uma pregação? Quanto tempo você gasta vindo à igreja? Esse período de adoração, palavra, oração. Às vezes passa 10 minutos do horário comum de terminar, a pessoa já fica nervosa. Quanto tempo nós damos a Ele? Quanto tempo nós gastamos com o mundo e com o entretenimento, vendo um filme, assistindo futebol e tantas coisas que o mundo tem para oferecer? Quanto tempo nós gastamos com visitas chatas? E não somos capazes de dedicar uma folha de uma mensagem para Ele, uma escritura da Bíblia, inclinar a cabeça e meditar um pouquinho sobre Ele. O irmão Branham diz, Simão era um prostituto. E nós? Quanto tempo você dá a Ele? Prostituir seus próprios motivos egoístas, indo por aí dizendo, bem, eu pertenço a esta igreja, eu sou o melhor. Não, você não é. Você pode se prostituir de outras maneiras do que pela via sexual. O Espírito Santo irá falar ao seu coração e você vai dizer, eu não quero ter nada a ver com isso. Fariseu cego, prostituto. Qual é o problema com você? Cometendo adultério com o mundo? É o que você está fazendo. Você diz, eu pertenço à igreja, e tão frio e indiferente. Você faz orações bonitas. Eu odeio essa coisa farisaica. Você ora e faz com que cada vírgula e cada ponto sejam perfeitos.
Oh, você ora tão bonito. Você não pode falar com Deus desse jeito. Você está ouvindo o que você está dizendo e pontuando a sua oração. O que Deus ajude-o a transformar de uma vez e orar realmente. Para de recitar orações, coisa ensaiada, fazer as coisas como um ritual. O irmão Brana diz e nos mostra que nós não somos nem um pouquinho melhor do que aquela mulher, que nem mesmo Simão era melhor do que ela. Mesmo cheia de pecados, ela conhecia as suas limitações, ela sabia que estava em vergonha. E mesmo assim, algo dentro dela impulsionava ela a fazer uma oferta, uma adoração ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo olhando para dentro de nós errados, vidas tortas, não dando conta, mesmo assim, nós queremos estar aos pés dele, amá-lo de todo o coração. Mesmo assim, e foi o que ela fez, ela correu lá, ela passou entre aquela multidão e aqueles mesmos pobres, mas eles olhavam para ela e diziam, onde é que essa mulher pensa que vai? E ela passou descendo aquela cerca, e entre cada greta da cerca ela via ele, sentado lá naquela mesa, com as pessoas longe, rindo, e ela foi chegando até o portão, e ali havia umas pessoas, guardas, seus lacaios, e eles não deixavam qualquer um entrar, mas por algum motivo eles se distraíram, e ela passou pelo cantinho da cerca, e foi indo, se esgueirando, se escondendo entre um lugar e outro, passando entre uma pessoa e outra, até chegar aos pés de Jesus. Agora imagine a cena, ele estava sentado de costas para ela, seus pés estavam assim, em sua frente, ali estavam seus pés sujos. Você consegue imaginar Jesus Cristo sentado no chão, com os pés sujos? Você deixaria ele com os pés sujos? Você convidaria ele para estar na sua casa e depois, em vez de conversar com ele, vai dormir? Em vez de dar atenção a ele, deixa de lado? Você convida ele para vir na igreja e quando você chega, fica com a cabeça no seu trabalho, nas coisas de casa? Você convida ele para estar aqui, canta para ele, louva ele, mas então chega a hora da oração, se ajoelha e fica pensando na vida, daqui a pouco se senta e fica olhando para as paredes, enquanto os outros estão orando. Você tem deixado ele com os pés sujos. O que você tem dado para ele? Catingas? O seu pecado? Você não deseja dar o melhor que você possa para ele? O melhor do seu tempo, o melhor da sua oferta, o melhor do seu dízimo? Você não deseja dar o melhor de tudo que você tem para ele? Mesmo olhando para dentro de si, se vendo tão pecadora como aquela mulher. E ali ela chegou e ela pensou, reconhecendo as suas limitações, tendo aquele espírito de humildade dentro dela. E ela pensou, será que ele vai me aceitar? Será que ele vai aceitar o meu louvor, o meu perfume? Será que ele vai me receber? E se ele puxar seus pés para trás e dizer, sai daqui? E ali estava o seu coração tão apertado, com medo de ser rejeitada, como ela era o tempo todo. Mas ela não se importou o que os outros iam pensar, o que alguém poderia falar, o que os outros fariseus diriam. Ela não ficou preocupada com o que o vizinho vai dizer se ela virar uma crente. Ela não estava preocupada com essas coisas, o que as redes sociais vão pensar se ver ela com o cabelo comprido e de saia. Ela não estava preocupada com o mundo. Nada mais importava para ela. Ela se jogou aos pés de Jesus.
Ela não jogou algumas gotinhas de seu perfume precioso. Ela quebrou todo o vaso. Ela derramou tudo. Ela não economizou. E aquele perfume encheu a casa. Oh, a sua adoração enche o céu, meu irmão. A sua oração chega à presença dele. O irmão Branham dizia, os seus pensamentos falam muito mais alto para ele do que as tuas palavras. A sua oração chega como um perfume suave em sua presença. Agora Jesus estava começando a se sentir confortável, querido, amado. E ela chorou. Ela derramou o seu coração aos seus pés. E suas lágrimas caíam sobre os seus pés e escorriam aquela sujeira. E quando ela percebeu que estava chorando em seus pés, ela se desesperou e pegou o que lhe restava, os seus cabelos. Ela não tinha cortado os seus cabelos. E com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. E chorava e enxugava. Enquanto ela passava, tirando toda aquela sujeira, ela beijava aqueles pés. Ela beijava. Seu coração estava dilacerado. Ela amava ele, enquanto todos o rejeitavam. E Simão se irou, porque aquilo não estava nos seus planos. Ele não queria dar nenhuma honra a Jesus. Quando alguém é curado, aquele pastor vem e diz, eu orei e ela foi curada. Eu fiz isso e foi curado. Eu fiz aquilo e a família foi libertada. É Ele quem faz as coisas. É Ele que é o doador de toda boa dádiva. E Simão, com todo o seu orgulho, vendo que seu plano deu errado, que as pessoas estavam espantadas, ele se irou, ficou brabo, e disse em seu coração, se ele fosse profeta, como ele diz que é, ele saberia que tipo de mulher está atrás dele. Jesus estava de costas para ela. Mas ele se levantou. Ele te defende. Ele se levanta por você. Ele disse, Simão, eu cheguei na sua casa, eu atendi o seu pedido. Mas você não lavou meus pés, Simão. Simão, você não botou perfume para tirar esse fedor, mas ela deu o melhor perfume que existe. Simão, você nem me abraçou, não me beijou. Esta mulher não para de beijar os meus pés. Por isso eu te digo, aí ele fala para ela, mulher, os teus muitos pecados lhes são perdoados. Pois se você continuar vendo a história, essa mulher vem a ser irmã de Lázaro. E Lázaro e sua família se tornam grandes amigos de Jesus. Como nós o recebemos? Gostaria de saber quando você tem uma reunião de oração. Convida-o para ir à sua igreja. Então ele desce e vem fazer algo por você. Mas você simplesmente não o recebe. Há muito disso em nossa vida. Em casa e em toda parte. Quando o presidente vem, ora, meu Deus, eles jogam um tapete, desde o trem a todo o caminho até o hotel, eles enfeitam as ruas, e jovens damas vão à frente com flores,
e colocam buquês nas calçadas e penduram as bandeiras com todos os sinais de boas-vindas. Mas quando Jesus vem à cidade, ele tem que ficar em uma pequena missão, em algum lugar, ser chamado de louco, santo rolador. Oh, que coisa! Muito tempo atrás, cristão, antes de abrir seu coração, como você o tratava? Alguns de vocês já professavam ser cristãos, como vocês o tratavam? Oh, que coisa! De vez em quando você permitia acontecer certos programas, algum tipo de evangelista ressecado, e você colocava o seu vestido mais bonito e encantador, e o seu bonito chapéu, e ia à igreja. Você não lhe deu qualquer lugar de adoração, você não testificou, você não te repreendeu, ele não te condenou, ele está disposto a aceitar o menor lugar. Se você não lhe der todo o seu coração, ele vai aceitar aquilo que você deixar que ele tenha. Ele é meu Senhor. E você vai para casa, ó, bem, isso vai durar até o próximo mês, vou voltar para a igreja de novo. Como você o excluiu da sua festa mesquinha? E todas as suas pequenas coisas e seus pequenos divertimentos, porque, seu fariseu, tenho vergonha de você por fazer assim a Jesus, meu Senhor. Quando ele vem para a cidade, você fala mal dele, você o rejeita, abra seus olhos, ele vem para visitá-lo. Você chamou por ele em sua reunião de oração, mas quando ele vem, então você não quer lhe dar nenhum espaço. É uma pena. Como as pessoas podem ser tão cegas. O que cega as pessoas é o orgulho. É pensar que é algo. É querer chegar na presença de Deus pela própria maneira. É, em vez de servir a Deus, querer que Deus sirva a ela. Isso é um orgulho, uma soberba. Pensar que é algo grande, alguém importante. Mensagem Humilha-te, parágrafo 94. Esta é uma mensagem que eu nunca tiro da minha pasta. Se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Não permite nenhuma malícia entrar, não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado, e se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isto. E é difícil dizer o que ele fará. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa, Vocês sabem o que levou estas coisas a acontecerem? Quando eu antes comecei e o Senhor apareceu para mim no rio e me disse isso, e o irmão Vale viu isso, e creio que um jornal no Canadá, e muitos anos atrás, onde aquele anjo do Senhor apareceu sobre o rio, lá embaixo, isso estava na Associação Press, imprensa associada para a notícia, luz mística sobre o ministro local, enquanto batizava. Se isso acontece nos dias de hoje, hein? O orgulho. Mas não. E vocês sabem o que isso fez? Quando nós tínhamos a reunião de tenda bem do outro lado da rua, uma tenda que tinha lugar para sentar cerca de 2.500 pessoas,
Ministros vinham de todo lugar e diziam: irmão, vem aqui um minuto. Eu era apenas um rapaz, apenas um moço novo. E eles diziam: como você mantém essas pessoas em um acordo? Elas amam um ao outro até aqui. Eu não tenho visto pessoas amarem uma a outra. Isso é o Senhor. É sobre isso que esta igreja foi estabelecida, aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. Eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para um com o outro, saindo de um lugar, e choram como bebês, por separarem-se um do outro. Eles amam um ao outro tanto assim, e eu poderia ir à casa deles e fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta e manchada com lágrimas. Quanto tempo você gasta com ele? Ao ponto de chorar em cima da Bíblia? Chegam à noite onde pais e mães estavam reunidos, e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta, e pais e mães sobre os seus joelhos, chorando e orando. E eu ficava em pé na porta e esperava, e esperava, e esperava. E eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar. E eu mesmo esperando por eles, está vendo? Isso acontecia e eles amavam um ao outro. Eles amavam um ao outro. Nós costumávamos ficar de pé e cantar. Nunca permita esse espírito se afastar deste lugar. Se isso alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bem ele traga a palavra de Deus, o Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Está vendo? Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, e amar um ao outro, então Deus operará conosco. Se você deseja ver uma igreja que é realmente humilde, uma igreja que realmente ama a Deus, visite aquele pequeno tabernáculo ali uma vez e observe. Veja o zelo que eles têm um pelo outro, o respeito. Quando o evangelho está sendo pregado, quão reverentes, como tudo está bem em ordem. Vocês verão o Espírito de Deus se movendo entre vocês. Grandes sinais, maravilhas e coisas estarão acontecendo. E se as coisas estão trabalhando juntas, está dizendo a hora. Amando um ao outro, amando a Deus, e os próprios ponteiros dirão a hora em que nós estamos vivendo. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, menor ela fica. Sabe, irmãos, nós temos uma oportunidade de aceitar a Cristo. E as pessoas, quando rejeitam a Cristo, se tornam mais duras, se torna mais difícil de aceitá-lo, de reconhecer. Hoje, essa história é contada, não caiu no esquecimento, mas Simão está no inferno. E se ele tivesse uma única chance de fazer uma festa para Jesus, que tipo de festa Simão faria? Se fosse dado para ele uma única chance de receber Jesus novamente. Hoje Simão não tem essa chance, mas nós temos. Nós temos essa chance. E o nosso maior inimigo é nós mesmos. É o nosso ego, o nosso orgulho. Compreendendo essas coisas, eu quero que cada um se pergunte: como você tem o tratado? Como você deve tratá-lo?
Ele está presente. Ele está aqui. E a primeira coisa que ele fez ao receber a adoração daquela mulher foi perdoar os seus pecados. E logo ele foi amigo dela, da sua família, da sua casa, ressuscitou o seu irmão. As demais coisas são acrescentadas. Mas primeiro temos que adorá-lo, recebê-lo, honrá-lo, dar o nosso melhor. E ele atende as nossas orações. Leiam todos depois Tiago 4. Peguem sua Bíblia depois em casa, leia toda a Escritura e você terá uma síntese disto.